Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bondoso e eterno Deus. Hoje é um dia especial, o nosso dia de domingo, o dia que nós celebramos ao Senhor, cultuamos a Deus com alegria, junto com os nossos familiares. Ainda não podemos fazer presencialmente, mas estamos aqui unidos em um só Espírito, em uma só esperança, firmes e fortes na promessa do nosso eterno e bondoso Deus. Hoje é um culto especial também, ou seja, esse mês é um mês especial, porque nesse mês nós estamos completando, como Igreja Cristã Evangélica do Brasil, da qual nós fazemos parte, estamos completando 119 anos. Já pensou? Um tempo bem considerável, 119 anos. E a nossa denominação está comemorando com várias programações. Você pode depois entrar no YouTube, na página do YouTube da ICEB, tem lá várias informações. Eu vou passar depois um vídeo falando um pouco também sobre isso, tá? E na próxima semana agora haverá aí várias lives que você poderá assim participar, estar acessando via as redes sociais, tá bom? E o culto hoje, o tema do culto hoje é sobre isto, falando da importância da nossa denominação. O tema para esse ano do nosso aniversário é A ICEB Continua. Ou seja, em meio a muitas dificuldades e muitas lutas e toda a nossa história, a ICEB tem continuado. E com certeza, nós temos fé que ela continuará até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando virá buscar o seu povo para levá-lo para a glória celestial. Vamos orar ao Senhor agora nesse momento. Vamos estar intercedendo ao Senhor, iniciando assim o nosso culto no dia de hoje. Oremos ao Senhor. Ó Deus e eterno Pai, bondoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus grande, vivo e verdadeiro. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor vive e reina, o Senhor é poderoso. E abençoa, Pai, esse momento agora que estamos aqui juntos, reunidos em Teu nome, para celebrar a Ti, ó Pai, para orar a Ti. Abençoa cada família presente, abençoa a Tua igreja ao redor da face do mundo, não só da nossa denominação, mas todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador. Abençoa, Deus, a nossa denominação, dê sabedoria ao nosso presidente, aos nossos líderes, ó Pai. Cuida, Pai, da nossa denominação,
fortalece a nossa fé, a cada igreja da nossa denominação, que os pastores possam estar bem e firme e forte com o Senhor, que o teu povo possa estar firme contigo, ó Deus, em meio a tanta dificuldade que temos enfrentado. Obrigado, Pai, nós te louvamos, em nome de Santo Amado de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Ou seja, como eu falei para vocês, a nossa denominação completa, neste mês, 119 anos. Nós somos uma das primeiras igrejas que iniciaram o trabalho evangélico aqui no Brasil. Nós estamos juntos com de outros grupos, também históricos. Somos chamados de conservadores, por alguns de tradicionais, por alguns de igrejas históricas, e fazemos parte do povo evangélico, né? Somos aí um braço do povo evangélico. E nós estamos aqui no Brasil há 119 anos, e nós vemos que várias igrejas instalaram quase a mesma época que os missionários da ICEB vieram aqui plantar igrejas e alcançar o povo brasileiro. Nós vemos que os congregacionais, né, são o grupo mais antigo, fruto do trabalho missionário. Os congregacionais completam esse ano 165 anos. A nossa história se mistura com os congregacionais. Nós estivemos juntos com eles por alguns anos, trabalhamos juntos em parceria, e num certo período, na década de 40, na década de 60, nós fomos a mesma denominação. Éramos uma união de igrejas cristãs e congregacionais, na qual nós trabalhamos juntos e temos ainda modos viventes, temos ainda parcerias, né? Alguns pastores são oriundos da igreja congregacional, alguns pastores da ICEB já pastorearam igrejas congregacionais, então temos parcerias, estamos trabalhando juntos, né? A igreja congregacional foi fundada pelo missionário Robert Calley e a sua esposa Sarah Calley. Sarah Calley foi responsável também por ajudar na consolidação da igreja cristã evangélica. A sua missão na Help for Brasil, e depois teve uma fusão e se tornou UESA, União das Igrejas, União Evangélica Sul-Americana. Eu vou falar um pouco depois da história. Ajudou a consolidar o nosso trabalho, né? Nós estamos juntos também com os presbiterianos, que já têm mais de 100 anos de existência, com os metodistas também, que trabalharam aí, estão aqui no Brasil, evangelizando, plantando igrejas há mais de 100 anos, com os anglicanos também, que tem uma longa história aqui no Brasil, que vieram junto com alguns imigrantes, mas também alguns missionários, com os luteranos, né, que se estabeleceram grandemente, principalmente no sul do Brasil e em algumas regiões do Brasil, aqui em São Paulo também, os luteranos que vieram com os imigrantes alemães, depois alguns missionários também estiveram aqui evangelizando e plantando igreja, juntamente com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, para quem não sabe, é uma igreja também histórica, é uma igreja pentecostal, a igreja pentecostal mais antiga no Brasil. Ela chegou aqui no Brasil em 1910, com 2 missionários suecos, né, os irmãos Berg, que eles vieram aqui para pregar o evangelho, para iniciar o trabalho. E a Assembleia de Deus hoje é o grupo evangélico mais numeroso, para quem não sabe, né? Tem crescido grandemente em muitas regiões. Então a ICEB, ela está aqui presente há muitos e muitos anos. É um prazer, né, pertencer a essa denominação comprometida com o evangelho, uma denominação neotestamentária, da qual a sua confissão de fé e as suas doutrinas estão em consonância com a fé pregada pelos apóstolos desde o início da igreja, né, pregada pelo próprio Cristo. E a ICEB continua, esse é o nosso tema. Apesar das batalhas e lutas, a ICEB continua. Amém? E você faz parte desta história. Que Deus assim te abençoe. Vamos louvar o Senhor, vamos estar cantando agora alguns hinos para a honra e glória do nosso eterno Deus. Dando continuidade, vamos cantar um hino, louvar o Senhor com o hino 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus. É o hino 244 do nosso cenário Salmos e Hinos, que nós estaremos cantando. E é um hino propício, é um hino muito cantado, que os irmãos da nossa denominação gostam muito. Muitos têm esse hino como se fosse oficial da nossa denominação. E nesse momento de gratidão a Deus por 119 anos, nós temos que realmente louvar o Senhor e declarar que nós temos 1000 razões, ou muito mais do que isto, para louvá-lo de todo o nosso coração, porque tem sido maravilhoso para com o seu povo, para com a sua igreja. Amém? Então vamos louvar o Senhor, que você possa louvar e cantar de todo o seu coração, tá bom?
mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por tudo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamar. Mil vezes mil louvores a Cristo tributar. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. De novo. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Amém. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja a sua palavra, louvado seja a Cristo, o nosso Salvador, de todo o nosso coração. Amém. Eu vou cantar também um cântico agora, que eu creio que todos vocês devem conhecer. É um hino, um cântico muito bonito, que fala como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Como é doce a comunhão dos remidos em amor. Comunhão contigo sim, na igreja ao Senhor, expressão da sua graça e do seu amor. Eu lembro desse hino de um saudoso pastor, que foi meu pastor lá no Jardim Clarice, um pastor também que teve uma grande história na ICEB nesses anos todos, pastor José Vicente, pai do pastor Daniel, da Igreja Cristã Paulistana. E eu lembro muito, quando eu era jovem, quando eu era adolescente na igreja, que ele sempre cantava esse hino, ele gostava muito desse hino, esse cântico, esses dois hinos que nós cantamos, melhor dizendo, né? Mil vezes mil louvores, e esse segundo hino. Esse hino, ele cantava com toda a alegria do seu coração, porque fala da comunhão dos remidos do Senhor. Que você possa realmente, meu amado irmão, estar firme e forte com o Senhor, em comunhão com Deus, com o seu povo. A ICEB preza muito pela comunhão, que nós possamos sempre louvar e exaltar ao Senhor. Amém? Vamos cantar então esse cântico. Vai aparecer na tela aí a letra, você puder estar cantando também. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo sim, na igreja, ó Senhor, expressão da sua graça e seu amor. Comunhão, como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor,
comunhão contigo, sim, da igreja, ó Senhor, expressão da sua graça e seu amor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus para vocês, para a nossa meditação no dia de hoje, nesse dia tão especial que nós temos de celebração. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Tá? Você poderá acompanhar na sua Bíblia ou na tela estará aparecendo aí o texto para você assim acompanhar o texto da Palavra de Deus, que diz o seguinte: assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu queria frisar muito bem o versículo número 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina. Jesus é a nossa pedra, o nosso fundamento. Amém? Então, ou seja, vamos agora, nesse instante, orar ao Senhor. Temos uma palavra de oração. Depois estaremos assim ouvindo a palavra do nosso Deus. Ó Pai, obrigado por esse texto que o Senhor nos concede. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa determinação, porque ela tem continuado e há de continuar até a sua volta. Obrigado por cada família reunida em teu santo nome. Que a tua palavra possa falar grandemente ao nosso coração, ó Deus. Cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito bem. Dando sequência à nossa mensagem. Como eu falei para vocês, hoje é um dia especial, um dia de comemoração, um dia da qual nós, como pastores, fomos motivados pela nossa determinação a estar falando com mais objetivo, com mais clareza sobre a nossa história e sobre a nossa denominação, a importância que ela é para o avanço do Evangelho e para as nossas vidas em geral. Nós louvamos a Deus por isso. A ICEB, como eu falei para vocês, ela está no Brasil há muitos e muitos anos. Eu citei algumas igrejas antigas e acabei esquecendo de uma igreja, de uma denominação da qual eu também já fiz parte, trabalhei, que são os batistas, que também estão aqui há mais de 100 anos, que começou um trabalho missionário lá em Santa Bárbara do Oeste, depois se espalhou ao redor do Brasil inteiro e está em todos os estados da nossa União. É um trabalho interessante. E a ICEB, ela é uma denominação que surgiu principalmente do trabalho missionário, de missionários simples, missionários que vieram aqui com poucos recursos, que deixaram a sua terra, a sua nação, atravessaram o oceano para estar aqui, para falar do amor de Cristo ao povo brasileiro. A ICEB, na realidade, ela não é oriunda de uma denominação estrangeira, britânica ou americana ou canadense, nada disso. Mas foram diversos missionários de diversas denominações, seja ela batista, anglicana, presbiteriana, igrejas independentes, congregacionais, que vieram de outras regiões que tinham em mente não plantar aqui uma denominação, mas plantar igrejas e alcançar pessoas para Cristo. E o trabalho foi crescendo, foram sendo plantadas várias igrejas, tanto é que a primeira igreja nossa, plantada em 1901, foi a Igreja Cristã Paulistana, a igreja que fica lá na Aclimação, lá no centro de São Paulo. Vocês já viram, né? Alguns já estiveram lá, na Igreja Cristã Paulistana, e é a nossa primeira igreja fundada, né? E o missionário que deu o pontapé de início à nossa denominação, reconhecido, é um jovem canadense chamado Reginaldo Young. Reginaldo Young era um jovem que veio trabalhar como datilógrafo, para você ter uma ideia, numa mineração aqui na região de São João del Rei, na cidade de Morro Velho, em Minas Gerais, tá? Hoje chamada de Nova Lima. Existe até hoje essa mineração lá, tá? É uma mineração que extraía ouro, para você ter uma ideia, tá? Então ele veio trabalhar como datilógrafo
Só que Reginaldo Young, ele tinha no coração dele o chamado missionário. Ele era missionário. Ele veio trabalhar e ser missionário. Creio que naquela época havia poucos recursos, poucas igrejas que estavam ali colaborando com o ministério deles. Então ele veio aqui para essa mineração com a ideia de plantar uma igreja, de ganhar pessoas para Cristo. E nesta mineração, ele alcançou para Cristo um outro missionário que foi fundamental, né? Foi talvez um missionário que deu realmente um grande avanço para a formação e plantação das nossas igrejas cristãs evangélicas, e também colaborou com outras denominações também, que o nome dele era Frederick Glass. Frederick Glass escreveu um livro que foi recentemente republicado, tá? Esse livro aqui, tá? Eu tenho lá na nossa igreja, tem um exemplar desse livro. Se alguém um dia quiser ler, eu posso emprestar para vocês, tá? Pertence à nossa igreja, mas conta a história dos primórdios da Igreja Cristã Evangélica. Frederick Glass foi alcançado por Young lá no início, no começo do século XX. É claro que a ICEB, olhando bem, ela começa mais ou menos do final do século XIX para o século XX. E ele foi alcançado para Cristo. Ele trabalhava lá nessa mineração. Frederick Glass era inglês. Ele veio para o Brasil, lá para São João del Rei, naquela região Nova Lima, para trabalhar. Não era convertido. E quando ele ficou sabendo de Young, que era um missionário, não um missionário que estava ali, ele tentou se afastar. Ele não quis saber de missionário, né? Ele não se importava com a igreja e tudo mais, mas ele começou a ver o testemunho de Reginaldo Young, né? E isso é contado nesse livro que eu vou mostrar para vocês, que foi escrito pelo reverendo Esli Pereira Faustino, tá? Que foi pastor da nossa denominação, que ele escreveu esse livro, Missões e Missionários Pioneiros. Eu tenho aqui em casa esses livros, tá? É para minha pesquisa, que ele escreve essa história. Então Young foi um grande missionário. Ele queria se esquivar, mas ele foi alcançado fruto do testemunho do Reginaldo Young. Então Glass é convertido a Cristo. E Glass, depois de ser convertido e aceitar a Cristo como seu Salvador, ele passa a ser um missionário. Ele passa no seu coração, acende no seu coração a chama do Evangelho, da pregação do Evangelho, de continuar, né? O nosso tema hoje é a ICEB continua. Então, Reginaldo Young, ele continuou a obra, ele foi em frente pregando o Evangelho, tá? Reginaldo Young, ele funda, em 25 de agosto de 1901, a Igreja Cristã Paulistana, né, que fica lá no centro de São Paulo, tá bom? Ele começou esse trabalho de plantação desta igreja e depois, né, claro, outros missionários ajudaram na edificação da igreja. Tudo era muito recente, claro, né, poucos recursos, e outros missionários também ajudaram. Em 1902 é fundada a igreja de Catalão, né, lá em Goiás, e assim vai. O evangelho foi crescendo, foi espalhando por muitas regiões. Temos aqui em São Paulo várias igrejas que são antigas também. A Igreja Cristã Evangélica de Chora Menino, chamada de Chora Menino, hoje Nova Vida, ela é também fruto da igreja desse período, né? É uma igreja muito antiga. O mesmo engenheiro que construiu o templo lá da Igreja Cristã Paulistana também construiu o templo da Igreja de Chora Menino, que fica na Zona Norte. São templos antigos, né? Foi o chamado George Dodd, que era um missionário escocês, que também trabalhou, além de engenheiro, ele também trabalhou para que a igreja crescesse, né, fosse realmente abençoada pelo Senhor. E hoje, então, o trabalho cresceu. A ICEB, claro, recebeu ajuda de várias missões. Temos várias missões que trabalharam aqui, que plantaram, que colaboraram com a plantação da igreja, né? Teve uma missão chamada Missão Evangelizadora da América do Sul, sob a liderança do pastor Bryce Rankin, que veio que evangelizava em Buenos Aires, veio para São Paulo e ajudou, influenciou na formação da ICEB, né, consolidou a Igreja Cristã Paulistana.
Temos outros missionários que fundaram, né, igrejas no Vale do Paraíba, né? Annie Andrews, né, fundou a igreja de Jacareí. Archibald McTire e sua esposa, né, solidificaram a igreja de Goiás, né, de Palmeiras de Goiás. E em 1911, né, a missão, duas missões, né, se juntaram e se formaram numa só, tá? A Regions Beyond Missionary Union e a South American Evangelical Mission se uniram e formaram a assim conhecida UESA, ou União Evangélica Sul-Americana, a partir de 1911, tá? Então, em 1913, a UESA se incorporou com a Help for Brazil Mission, fundada pela viúva de Robert Calley, Sarah Calley. Ela assim também influenciou a consolidação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, tá? A UESA permaneceu e permanece trabalhando ainda com a ICEB, né? Vários missionários fizeram parte e fazem parte da UESA, tá bom? A UESA hoje ela chama Latin Link. Então vários missionários ainda hoje, temos o pastor Phil, que trabalha ali na Igreja Cristã Paulistana, e outros, né, que trabalham aí, pastor Barnett, que fazem parte da Latin Link, dessa missão importante que ajudou aí para fortalecer a nossa denominação. Sem contar também que nós tivemos a missão Time do Brasil, que trabalhou muito tempo, hoje não está mais aqui no Brasil, ela tem trabalhado na África e Moçambique, como parceria com a ICEB, mas a Time do Brasil também ajudou no período aí, na década muito forte, na década de 80, 90, né? Ela ajudou na plantação de muitas igrejas. A nossa igreja cristã evangélica de Interlagos foi fundada pela Time do Brasil, né? Ela ajudou aí e ajudou a plantar essa igreja tão importante que é a nossa igreja cristã evangélica de Interlagos. O missionário Leslie pertencia a essa missão, e o pastor Leslie, e trabalhou grandemente, ganhando os japoneses aqui, descendentes aqui no início, e também outros brasileiros, que hoje nossa igreja é uma igreja com a maioria formada por brasileiros, né? Então, ela plantou a igreja de Interlagos, a igreja de Parque das Nações, a igreja de Franco da Rocha e outras igrejas, ajudou na formação ministerial, junto com o seminário lá cristão evangélico de Anápolis. Ou seja, nós vemos que a igreja cristã evangélica, resumindo, é fruto do trabalho missionário. Então a igreja cristã evangélica não pode jamais perder a sua visão missionária. E você, como membro, é responsável por isto. Que você não perca a visão missionária. Que você ore, como nós temos orado todos os meses, pelas nações. Temos orado esse mês, estamos orando pela Rússia. Tá? Esse país carente, onde há muita perseguição, onde há muita carência, onde há um campo vasto para a colheita, que é a Rússia. Você é um fator importantíssimo para que a nossa igreja, a nossa denominação, possa continuar sendo uma igreja grandemente missionária e evangelística. Que ela não perca essa visão. Interessante que nós temos avançado, temos missionários em vários lugares do mundo, aí espalhados na Europa, na Ásia, na África, trabalhando entre os índios aqui no Brasil, entre os povos não alcançados, fazendo missões urbanas, como temos vários missionários fazendo missões urbanas, com a Beth missionária e seu esposo, né, e dentre outros que estão trabalhando junto com o seminário cristão evangélico, na formação de obreiros. Ou seja, a ICEB ela tem um trabalho muito grande. E eu tive notícia esses dias do nosso presidente, ele falando que em meio à pandemia estamos conseguindo plantar igrejas. Estão plantando uma igreja em Cáceres, lá no Mato Grosso, que é bem divisa com a Bolívia, 50 quilômetros da Bolívia. A ideia é que a ICEB entre e possa plantar igrejas no solo boliviano, como tem feito já. Nós temos igrejas cristãs evangélicas na Venezuela, no Uruguai, né? Então, em Moçambique. Então, que a ICEB entre e possa alcançar também o povo boliviano. Temos aí o povo boliviano, estão querendo plantar igrejas, uma igreja lá em Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai, com a Argentina, para alcançar ali aqueles países ao redor. Ou seja, a ICEB tem muitos desafios e nós fazemos parte desses desafios, como igreja
e nós assim temos que continuar a obra do Senhor. Amém? Que Deus assim possa nos fortalecer para isso. E essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Falando um pouco mais agora sobre o texto que nós lemos no início da nossa pregação, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, que fala que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, a importância da igreja, que nós somos edifício, o templo santo do Senhor. Ou seja, como nós podemos ser uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que possa continuar até a volta de Jesus Cristo. Uma igreja que possa realmente ser comprometida com o Evangelho do Senhor. Nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo, vemos grandes dificuldades com relação a isso. Muitas igrejas estão fechando suas portas. Muitas denominações estão partindo para o liberalismo teológico, ou absorvendo para si heresias, coisas contrárias à palavra de Deus. A ICEB tem prezado por ser uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, uma igreja comprometida com o Senhor. Então, ou seja, como é que nós podemos fazer isso? E Paulo aqui nos ensina alguns princípios importantes que Paulo fala aqui, né? Paulo começa nesse texto, versículo 19, falando o seguinte, do nosso estado atual, que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros ou imigrantes, ou pessoas distantes, pessoas talvez que não fazem parte do povo de Deus. Muito pelo contrário, nós somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que maravilha que Paulo diz aí. Tanto é que nesse texto, no capítulo 2, se você ler o capítulo 2, é um texto fundamental. Efésios é um livro bíblico fundamental das nossas doutrinas da graça, da salvação, da edificação da igreja, da qual Cristo veio para edificar. Então aqui ele fala, no versículo 11 em diante, Paulo começa a falar, claro que ele fala no início do capítulo 2 sobre a salvação, que nós éramos perdidos, estávamos mortos espiritualmente, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nós fomos salvos pela graça de Cristo, unicamente pela graça, nada mais do que isso, não é o nosso esforço humano que nos salva, mas a graça do Senhor que nos salva, e nós passamos a ser agora parte da família de Deus, membros da família de Deus, e agora nós estamos separados, e ele fala no capítulo, do versículo 11 até o que nós lemos, até o 22, que nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos à aliança da promessa, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Olha só que terrível que nós éramos, que nós vivíamos, E nós fomos salvos por Senhor, nós nos aproximamos, ele quebrou toda a barreira, Cristo quebrou toda a barreira, Cristo derrubou por terra toda a barreira que separa o povo de Deus, Cristo nos deu acesso direto ao Pai, através dele nós temos acesso direto ao Pai, tem a ver com o nosso sacerdócio dos santos, que nós somos sacerdotes do Deus vivo, cada um de nós não precisamos mais de um sacerdote para entrar no templo e santificar e sacrificar por nós. Nós agora somos sacerdote e nós somos também o templo onde Deus habita. Então, ou seja, a igreja, Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, nós somos o quê? Cidadãos dos santos. Nós não somos mais imigrantes, estrangeiros, somos parte do povo de Deus. Ou seja, nós, seja quem for, ao redor do mundo. É tão gostoso quando você vai para um outro país, eu creio que eu já fui, outros irmãos devem ter ido também, e você vai numa igreja lá. Você sente mesmo, vai que você tem a barreira da linguística, que você não consegue se comunicar muitas vezes com aqueles irmãos, talvez você não entenda tudo que está cantando ali, mas você sente aquele calor e o amor cristão, porque a fé que eu professo é a mesma que ele professa. Então, ou seja, nós estamos unidos com Cristo. Isso é fundamental, e Paulo fala isso. E Paulo diz aqui da importância da igreja estar edificada sobre Cristo. Sobre Cristo. Tanto é que ele fala aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina, a pedra principal. Aqui diz, somos edificados. Nós não somos mais estrangeiros, nós somos membros da família de Deus, nós fomos salvos, não estamos mais mortos espiritualmente, e Paulo aqui diz algo maravilhoso. Estamos sendo edificados sobre um alicerce sólido, um alicerce que ninguém consegue derrubar, que aquilo que foi plantado sobre ele há de prevalecer. Não somente a igreja, meus amados irmãos, mas o nosso lar, se nós edificarmos o nosso lar sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos, nosso lar será uma bênção. Virá vendavais, com certeza virá.
porque nenhuma família está isenta de passar por turbulências, por dificuldades, por discórdias e tudo mais. Iremos enfrentar. Se você jovem quer ter um futuro brilhante, futuro abençoado por Deus, se firme na palavra de Deus, que ela seja o seu alicerce da sua vida, que assim você será ricamente abençoado por Deus e será bem sucedido em tudo que você venha fazer. Lembre do teu Criador no dia da tua mocidade, assim diz Salomão, né? Que você possa realmente estar firme com o Senhor acima de tudo. E nós vemos, lembrando um pouquinho atrás, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu vou ler para vocês esse texto, Mateus 16, versículo 18, que é um texto importante, fundamental, quando nós falamos com relação à igreja, né? Na qual Cristo falou para Pedro. Cristo falou o seguinte: e digo-te ainda, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que importante que é a igreja. Cristo chega para Pedro e fala: tu és Pedro. E o nome do Pedro significava pedra, mas não era Pedro que era a pedra principal, não é isso. A pedra principal é Cristo. Nós vamos ver depois outros textos que falam que Cristo é a pedra, não Pedro. Tá? Não Pedro. Cristo é a pedra principal. Então, ou seja, tu és Pedro e sobre esta, Jesus, a pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que uma igreja vai ser firme? Quando ela é edificada em Cristo, não em Pedro, não em qualquer outra pessoa. Jesus dá referência também aos apóstolos, porque a sua doutrina nós assim abraçamos e pregamos. Desde o início da igreja até agora, nós estamos pregando as verdades que Pedro, que Paulo, que Tiago, que Lucas, que tantos outros escreveram e pregaram, Filipe, e morreram, muitos morreram. Nós pregamos, em nome de Jesus. Nós pregamos. Então ele está falando que Jesus é a pedra principal. Nós vamos ver outros textos que falam sobre isso, né? Aqui é 1 Pedro 2,4, lá no finalzinho da Bíblia. Eu vou ler para vocês. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa, mas também como pedras vivas, que sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Ou seja, o próprio Pedro, que está aqui, nós não podemos fazer uma teologia, como muitos fizeram por aí, que Pedro é o líder maior da igreja, e todo aquele que sucede a Pedro é o líder principal, o único representante de Deus na terra. Nada disso. Porque Jesus Cristo falou que tu és Pedro, mas sobre Jesus edificaria a sua igreja, e Pedro, nesse texto que nós lemos aqui, Pedro diz que Jesus é a pedra, né? Ele, a pedra rejeitada pelos homens, né? Que os homens crucificaram, mas eleita e preciosa para Deus, né? Depois no versículo 6, Pedro fala também aqui: por isso a Escritura diz, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado, né? Ou seja, quem nela crer em Jesus Cristo. Pedro aponta para Jesus, não aponta para ele. Quem seguir os meus passos, quem fizer o que eu mando, o que eu determino, não. Pedro fala para Jesus, que é a pedra principal. E nós somos o quê? Sacerdócio, casa espiritual. A ICEB continua, porque ela tem sido e deve continuar a ser uma casa espiritual que visa exaltar o nome de Cristo, o nome do Senhor, né? Depois, um outro texto importante que eu queria ler para vocês, está lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 15, que diz o seguinte: para que se eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Olha só, coluna, a igreja é uma coluna. A coluna você fixa ela no alicerce, na estrutura, na base, no solo firme, aonde pode vir o vendaval que vier, ele vai permanecer, aquele edifício permanecerá. Assim a igreja deve ser edificada sobre Jesus.
Jesus edifica a igreja, ele edificou e continua edificando a cada dia através do seu Espírito Santo. Através do Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos capacita como pastores, como líderes, ele capacita a igreja, ele capacita você, meu amado irmão, ele convence o pecador do seu pecado, ele dá a direção que a igreja deve seguir, né, para onde a igreja deve caminhar, qual é o caminho que a igreja deve tomar. Então Jesus é o nosso alicerce e assim nós temos que confiar plenamente nele de todo o coração. Amém? E depois no versículo 21 de Efésios capítulo 2, o texto que nós estamos lendo, que é o nosso texto base, né? Aqui diz: nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. Então, ou seja, meus amados, olha que interessante, né? No 22 também ele fala que são edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo, nesse texto, fala, olha, nós éramos perdidos, nós estávamos mortos espiritualmente. Olha, nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo, perdidos. Nós éramos um povo estranho às alianças que Deus fez com o povo de Israel. O que eles criam, o que eles acreditavam, nós éramos estranhos, porque eles acreditavam no Deus único. Nós acreditávamos em vários deuses, em ídolos, né? Eu creio que o povo gentil é um povo extremamente pagão. Acreditava no sol, na lua, nas estrelas, nos deuses feitos pelas mãos humanas. Tudo isso, e crer num Deus imaterial, num Deus que não é representado por nada nessa terra, um Deus criador, soberano, que se revelou na sua palavra, que manda o seu Filho para morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar vitória. Para nós que éramos perdidos, os gentios, era algo estranho. Para muitos até algo bonito, mas algo estranho. Mas é a verdade fundamental, e nós fomos alcançados por ela. E agora nós fazemos parte da família de Deus, do povo de Deus, e agora nós somos, né, não somos mais estrangeiros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, nós somos o povo de Deus. O texto de Paulo fala aqui, né, que de ambos os povos Deus fez um só, quebrou toda inimizade, reconciliou ambos pela cruz, né? Na cruz de Cristo fomos reconciliados. E aqui diz que agora no versículo 18 que nós temos acesso direto ao Pai. E agora ele conclui esse capítulo dizendo que nós somos edificados em Cristo, que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu amado irmão, nesse dia tão importante que nós temos, de comemoração, de celebração por 119 anos da nossa denominação, do que nós fazemos parte dessa história. Nossa igreja tem mais de 40 anos, então, ou seja, grande parte, né, praticamente metade desse tempo de existência da igreja cristã evangélica, quase a metade, a nossa igreja faz parte dessa história. Então que Deus possa nos fortalecer, que possamos realmente nos firmar na pedra que é Cristo, na rocha que é Cristo, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa esperança, que possamos jamais abandonar esta palavra, que ela é viva, a mensagem da cruz, que nós possamos pregar até o dia que Cristo nos levar para o lar celestial, até que essa denominação possa pregar e viver essa palavra, as suas doutrinas ensinadas pelos apóstolos até a volta de Jesus. Que ela não se deixe levar pelas vãs filosofias que têm surgido por aí, onde minimiza Cristo e exalta o ego humano, e exalta o pensamento humano. Que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos olhar para a sua palavra, que nós possamos realmente glorificar a Deus através das nossas vidas. Com certeza, saiba disso. Que Deus nos abençoe e que tenha certeza que com Cristo nós continuaremos firme e forte com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Olá, me chamo Sebe e gostaria de conversar sobre esse ano. Em toda a minha vida, nunca presenciei um ano tão peculiar. É até estranho olhar para trás e perceber que estamos apenas em agosto. Parece que vivemos décadas e não apenas 7 meses desse ano esquisito. Olhando em retrospecto, vejo várias mazelas que aconteceram neste mundo.
Tivemos incêndios, uma guerra em eminência, um coronavírus, demissões em massa, crise financeira, até nuvem de gafanhotos passou por aqui. É como se tudo pudesse dar errado, acontecesse num único ano. Mas aqui estamos, persistindo e lutando com o que temos em mãos. Meus filhos, nesse ano, completo 119 anos. Sim, meus filhos, já sou uma senhora. Já passei por muitas dificuldades. E essa foi a minha primeira igreja. E se me permitem a ousadia, gostaria de lhes dar um breve conselho. Não percam as esperanças. Não percam a fé. Não esqueça do Deus que os trouxe até aqui. E por que digo isso? Nesses quase 120 anos, eu passei por várias lutas. Me uni em defesa da fé, diante de movimentos heréticos por toda a minha história. Em momentos de decisão, o povo cristão evangélico sempre decide pela palavra de Deus. Diante do movimento chamado G12, enquanto muitas denominações se dividiam, me posicionei contrário a esse movimento. A palavra de Deus foi mais uma vez a espada do Espírito para me fortalecer. Essa história mostra o momento extremo que vivi. E claro, agora vivo em outro momento extremo. E enquanto os meses foram passando, eu vi meus filhos sendo obrigados a fecharem as suas igrejas por medida de segurança. Vi também alguns pastores passando por dificuldades financeiras. Eu vi os meus filhos contraírem doenças e passarem por momentos de desespero familiar. Vi minhas igrejas vazias no domingo de manhã e eu vi os meus filhos mais velhos morrendo de saudade de ir à igreja. Mas por estarem em grupos de risco, não puderam ir. E vi mais, e muito mais. Eu vi a saudade cada vez mais crescendo no meu peito. Ai, que saudade! Que saudade dos grupos pequenos. Que saudade de churrasco nas chácaras. Saudade do futebol, da convenção nacional, do dia do seminário, dia do instituto, do acampamento de adolescentes, do retiro de jovens, das mulheres em ação, do Férias para Jesus e, acima de tudo, que saudade de estar no culto, congregando e adorando a Deus em comunhão. No meio de tanta dor, eu vi os meus pastores reinventando. E eles faziam o que era possível para continuar os seus trabalhos. Teve live, teve distanciamento entre as igrejas, oração e aconselhamento por videochamada e muito mais. O CTCEB mesmo ministrou aulas online e cursos foram produzidos para irmãos que quisessem crescer na fé. Observar tudo isso era como ver uma borboleta batendo asas no meio de um furacão e mesmo assim conseguindo voar. Tenho muito orgulho de vocês, meus filhos. E aí um grito de vitória em meio à batalha. Sabe o que eu ouvia? A ICEB continua. Todo o esforço empregado nesses meses só me dizia que a ICEB continua. Apesar da pandemia, das dificuldades financeiras, das lutas, a ICEB continua. A ICEB continua na segunda igreja, onde o pastor João Paulo faz culto e transmite lives. E sabe quem assiste? A Wanda. A ICEB continua na MEAN, onde o pastor Luiz César tem cuidado da minha administração. A ICEB continua aí no seu estado, em sua região, nas casas, nos nossos corações. A ICEB continua. 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 Muito bem, você assistiu o vídeo. Vamos agora orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, ó Pai, e pela nossa denominação. Eu agradeço pelos nossos presidentes que nós temos, tanto nacional quanto regional. Te agradeço por cada pastor
que tem trabalhado com dedicação na tua obra, que só possa retribuir a cada um deles. Eu agradeço, Deus, pelos missionários que passaram por aqui, que deixaram grandes sementes, grandes legados, que foram homens de Deus, mulheres de Deus, que enfrentaram o perigo, a luta, a dificuldade, mas foram firmes com Jesus Cristo. Abençoa, Pai, nossa vida, abençoa, Deus, a nossa denominação, nosso presidente, dê sabedoria a ele, ó Deus, a cada um, ó Pai dos crentes, que só possa abençoar. Abençoa o nosso Brasil, que tanto necessita, ó Pai, de salvação. Salva a nossa nação, salva o nosso povo. Toma ele, ó Pai, nas tuas mãos. Cuida da nossa nação, Deus. Repreende todo o mal. Essa questão, ó Pai, do coronavírus, repreende esse mal, ó Deus, para que possamos ter dias de bonança, dias de alegria, ó Pai. Oramos pela Rússia. Cuida, ó Pai, desse país. Ó Pai, que caia por terra toda barreira. Que tua palavra reine em cada lugar, cada cidade daquele país, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas. Proteja os crentes que estão sendo perseguidos, aqueles que estão na prisão. Cuida deles, ó Pai. Esteja conosco. E abençoa cada família. Abençoa, Pai, a Laura, a irmã da Pete. Obrigado porque ela tem se recuperado. O Senhor tem sido maravilhoso para com ela, ó Pai. Abençoa cada família. Se a família passando por lutas, que haja vitória. Nós oramos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus, sim, te abençoe. Nos vemos no nosso culto de oração. Que você permaneça firme com Jesus. Amém. Tenha um bom domingo.